foi o imbecil que achou que Silktus era uma carta balanceada, mas o Arlequino tinha que ter uma restrição idiota. Bom, hoje vamos falar sobre um arquétipo. Faz tempo que eu não faço vídeos específicos falando de arquétipo. A última vez que eu falei de dogmática... Quem diria, o arquétipo se tornou degenerado, assim como eu previ. Uau, que surpresa! Mas hoje vamos falar sobre um arquétipo um pouco menos imbecil e um pouco mais bom pro jogo, que é o Amazement, ou diversão, se você compra as cartas desse arquétipo em inglês, porque eu odeio português, você merece ir pro inferno, por causa que esse é o único momento em que a Devir fez uma tradução boa e a gente merece jogar com deck de diversão. Diversão, cara. Atração. Das cartas principais que eu acho que vale a pena falar, a gente tem, primeiramente, a Multifaker do deck, certo? Uma trap é ativada, ele se desce da mão uma vez por turno, pode explodir, banir qualquer carta atração do cemitério, pode ser qualquer número, qualquer nome, pode ser o mesmo nome, destruir cartas do oponente, e por último, se o oponente invocar um monstro com invocação normal especial, ele equipa uma carta, equipa uma trap atração no monstro do oponente. Não sei porque ele diz normal ou especial, mas eu vou falar isso depois, por causa que esse é um grande problema. É um dos grandes problemas desse arquétipo, não o grande, mas já começa a ir por aí. Mas enfim, não vamos dar muitos spoilers. Depois o deck tem uma Marionetteer, que quando normal seta uma atração, aí ele tem um efeito de reequipar traps em qualquer monstro. Aí você tem essencialmente uma Cursed Outland, só que não é contínua. No seu turno ela tem um efeito, no seu turno ela adiciona um monstro de versão, e aí no turno do oponente ela seta uma trap do deck, essa trap pode ser ativada agora, enfim. E aí você tem as 3 interrupções. Toda trap atração, ela funciona de uma forma em que ela equipa num monstro ou seu ou do oponente, dependendo de quem controla o monstro, ela tem um efeito diferente. Horror House, no seu monstro, ela nega um efeito do monstro oponente do campo, face up. No do oponente, ele flipa face down, aquele monstro. Nós temos o carrossel no seu monstro, ele vira um Mystical Space Typhoon, se enviando uma Spell Trap do oponente. E no monstro do oponente, ele busca qualquer monstro de versão. E a gente tem a Corrida Maluca, no seu monstro, ela muda a posição de batalha e embaralha uma carta do cemitério do oponente, e no monstro do oponente também muda a posição de batalha, só que aumenta o nível daquele monstro em 1. Fico até feliz que, pelo menos, essa é a única restrição não idiota que colocaram nesse arquétipo, certo? Imagina se essa carta dissesse diminua o nível 1, essa carta seria incrivelmente pior, por causa que, cara, como é que você vai diminuir o nível de um monstro nível 1? Então, pelo menos eles fizeram isso, certo? E eu tô dando aqui o parabéns aos mínimos detalhes desse arquétipo, porque, bem, ele tem diversos defeitos. De qualquer jeito, vamos falar sobre as coisas boas. Eu venho jogando com esse deck um pouco no Dueling Book, ultimamente, meio que porque eu tô cansado dos decks que eu normalmente jogo, e o formato recém começou e já tá um saco. Eu não acho que ninguém odeia Tri-Brigade. Ele não é um deck chato, ou pelo menos não chato no sentido Altergeist do Draco, mas ele é um deck chato no sentido de que é tão desinteressante, toda carta faz exatamente a mesma coisa. Tipo, o deck ativa um efeito por turno e passa, essencialmente. Ah não, mas o cara ativou o efeito da Kit, do Nerval, do Fractal, do Keras. Cara, é essencialmente o mesmo efeito. É basicamente múltiplos passos para chegar ao mesmo lugar. Basicamente, o deck vomita lá 3 monstros no cemitério, normal summon de um cara, pronto. Trapacei a condição de invocação de Link. Não é que a ideia do deck é horrível, só não é interessante. Então, o formato já começou bem mal, porque já dá vontade de dormir. E a minha ideia principal de usar o diversão é... Bom, eu queria um deck que usasse Fairy Tail Luna. Fairy Tail Luna, se você for ver, é uma carta excelente nesse formato. Ela é excelente no formato passado porque ela incomoda as principais idiotices do formato. Por exemplo, os monstros Invoked. Essa carta é excelente para trollar eles, porque ela instantaneamente busca na Normal Summon e força o bounce do monstro do oponente. Só que não tem nenhum deck para usar ela. E, bom,
Amazement é um bom deck para usar ela. Eu não vi nenhuma lista usando, não sei porquê. É um deck de trap, você não quer muitas normals. 6 normal summons não é tanto assim. E sendo bem honesto, a Fairy Tail Luna é uma carta que põe muita pressão, por mais incrível que pareça. Então, cara, me parece um excelente deck para usar ela e eu não entendo porque as pessoas não chegaram a testar. Se você não quer usar a Fairy Tail Luna, usa, sei lá, Inspector Border. Tá, Inspector Border não porque conflita com o deck, mas, sabe, coloca alguma coisa aí, Thunder King Raio. Tipo, não é Teres cômica que vai te ganhar o jogo. Pelo amor de Deus, o bicho é o mínimo do mínimo de uma normal summon decente. Arlequino também é legal, por causa que, primeiro, é essencialmente um multifaker, só que é um multifaker com 2.600 de ataque e 2.300 de defesa, e que destrói cartas, múltiplas cartas, aliás. Vai, essencialmente, equipando cartas nos monstros do oponente uma vez por turno, então você pode equipar uma das suas interações. No CG existe uma engine de Amazement, uma engine de diversão, que é basicamente mais ou menos o porquê esse arquétipo veio secret aqui, por causa que já tinha um pouco de hype lá do CG, teve um pouco de experimentação, meio que tentando usar o Arlequino em decks de traps diferente, e usando 3 da Horror House, que é a melhor das traps. Já no deck puro, bom, você usa essencialmente só traps, porque você precisa de traps para trigar o seu bicho, certo? Então é um deck bem independente de trap, eu acho que não tem nenhum mistério nisso. Bom, traps estão numa posição, quer dizer, elas estavam numa posição decente, vou chegar nesse ponto também depois, em que elas basicamente, você podia montar um deck de trap e whatever. Não precisava pôr hint trap, não precisava pôr monstro, que servia a função, certo? Independentemente de qual deck você enfrentasse. Não tinha mais a questão de que, nossa, meu deck é puro trap, mas eu vou perder instantaneamente para Spyro, ou Golki, ou alguma coisa assim. Agora, nesse formato, a gente tem o Dryton. E o Dryton é um inferno. Primeiro porque o Dryton, nenhuma das traps genéricas boas do jogo realmente afeta o Dryton. A Ice Dragon's Prison, em teoria, funcionaria muito bem, em teoria seria muito boa, mas olha só, os monstros Drytons não podem ser normal set, então você não pode dar Ice Dragon's Prison no monstro Dryton, você tem que dar no monstro Fada. Então vá lá você roubar um incrível Herald, poderoso Herald pra banir o Nintendo, cara. Uau, que belo trabalho. Quanto plus você gerou, quanta vantagem, atrapalhou muito. Aí você tem todas as outras traps boas do jogo que envolvem destruição e tudo mais. E o problema é que não adianta você destruir o monstro Dryton, porque fica no cemitério e você não lida com ele. Aí no melhor dos casos você compra um turno, no pior dos casos aquele monstro fica no cemitério e o oponente ativa todos esses monstros de novo. E como se não bastasse as traps do arquétipo em si, as atrações, elas são bem decepcionantes. E como se não bastasse, além de tudo isso, a gente tem o Herald of Ultimateness, sei lá o nome dele, que, cara, sério mesmo, eu espero que ao decorrer do mês de junho, as pessoas comecem a reclamar um monte dessa carta e que ela seja banida, porque tipo, sabe aqueles campos lá de Ginzu, Last War from Another Planet, mais Anti-Spell Fragrance, sabe, que os caras fazem, os campos inquebráveis do Yu-Gi-Oh! Dryton é como se fosse isso, só que através de uma única carta e o deck é viável. Esse Herald imbecil é uma carta tão estúpida, tão ridícula. Se você não tem staple, como por exemplo o Dark Rune No More, Droplets ou Kaiju, bom, você basicamente perdeu para esse imbecil. E eu acredito que ao decorrer do formato, esse bicho vai ficar ainda mais opressivo. Bom, digamos que Dryton por algum motivo foi instantaneamente morto na próxima banlist. O Diversão vai ficar bom? Não, por causa que, quer dizer, talvez ele fique decente por um período curto de tempo, mas eu acredito que ele não vai permanecer bom por causa que qualquer deck que tem mais ou menos umas propriedades como o Dryton basicamente torna esse deck inviável. Primeiro, as traps em teoria desse deck são uma excelente toolbox. Negação de efeito, Book of Moon, você tem um Mystical Space Typhoon,
tem The Crow. No futuro, no OCG tem uma trap que é essencialmente um Cool Pulse Evacuation Device. Olha só, você tem uma boa toolbox. Só que aí que tá, nem todas elas, por incrível que pareça, funcionam em todas as matchups. E, bom, isso meio que intersecta com o meu segundo ponto, mas se o deck do oponente não importa com negação de monstro face-up do campo, olha só, a Horror House perdeu metade do valor dela. Se o Book of Moon não afeta o oponente, também diminui bastante suas opções. Se o deck do oponente não tem Spell Trap, bom, uma das suas melhores traps acaba ficando apenas com um efeito, que é de buscar um Monstro Amazement. Mas se você buscar um Monstro Amazement, você não está necessariamente impedindo as jogadas do oponente ou pondo pressão. Se eu já tenho um Arlequino no campo, certo? Se eu não tenho um Arlequino no campo, obviamente o carrossel é muito bom. Eu não sei porque eu chamo de carrossel, né? Um roller coaster, enfim. E por último a gente tem uma trap que modula nível, que pode ser decente com um deck de 5 EXE. E a gente também tem um The Crow, que na verdade embaralha. Mas tem decks que simplesmente não se importam. Tem decks que colocam tanta coisa no cemitério que não vai ser esse único mini The Crow que vai fazer alguma coisa. Tri-Brigade não liga pra essa carta. Sério mesmo, você vai embaralhar um Nerval do cara. Então a gente vem pro meu segundo ponto. A questão das traps terem que ficar equipadas no monstro. É uma ideia legal, só que num sentido de gameplay, isso causa diversos problemas. Primeiro que, se o monstro em que ela está equipada sai do campo, bom, se foi aquela trap. Mesmo se não for o caso, tem tantas cartas que caem do monstro meio que de graça. Por exemplo, a Horror House, o efeito de Book of Moon. Bom, o monstro fica flipado face down, equipes não podem equipar no monstro face down, ela cai pro cemitério. Essas traps, apesar de não serem contínuas, elas meio que funcionam como traps contínuas no sentido de que elas são equipadas aos monstros. Mas metade dos seus efeitos bons instantaneamente fazem com que elas caiam do campo. Então, o deck tem uma dificuldade enorme de manter vantagem. Simples assim, o deck, tipo, tá, o Arlequino gera vantagem, mas ele gera uma vantagem muito específica e não é como se essa vantagem fosse se manter na maioria das vezes. Você precisa de algo como um Arlequino mais cômica para conseguir meio que burlar as condições das suas traps de caírem do monstro do oponente. Mesmo se essas cartas não caíssem pro cemitério por conta própria, as mecânicas do jogo dificultam a viabilidade delas. Porque, por exemplo, se tá num monstro seu, se esse monstro for destruído, se o oponente lidar com aquele monstro, bom, você perdeu sua trap no meio do processo. Se tá no monstro do oponente, o oponente pode simplesmente se livrar do próprio monstro, fazer uma invocação, tributar. Link principalmente é o maior inimigo desse deck, porque basicamente qualquer chance que o oponente tem de fazer um Link, você meio que já é obrigado a dar a sua trap. Então, sabe o que eu falei anteriormente, de que as traps em teoria têm efeitos muito versáteis, uma toolbox muito boa, que em teoria lidaria com múltiplas coisas, muitas coisas, cobriria um bom chão? Na prática isso não acontece tanto, por causa que, devido a elas serem tão frágeis, devido a elas caírem no cemitério tão facilmente, devido a elas, quando serem equipadas nos monstros do oponente, você ter um controle muito menos sobre o destino delas, você fica muito dependente do oponente e do que ele faz ou não faz. Então, essas traps não são confiáveis o bastante, e muitas vezes você tem que dar elas em momentos que não são os mais óptimos, que você não gera a maior quantidade de vantagem, ou que não é um momento que realmente vai interromper o oponente. No máximo, a Horror House é equipada no seu monstro, só que aí, novamente, o seu monstro tem que ficar no campo. E a gente também tem um terceiro problema, que é o fato de que cada uma dessas traps só pode ativar um dos efeitos por turno. Não apenas você tem que se preocupar, dependendo do deck do oponente, as suas interações não vão ser muito boas, como também você tem que se preocupar, caso você compre as cartas, as atrações, você já tem um Arlequino, por exemplo, ou já tem um Cômica, você vai ficar com múltiplas cartas do arquétipo. Você vai ser obrigado a buscar traps que não são muito boas, que não estão fazendo muita coisa. Então, digamos que você esteja enfrentando um deck que a Horror House, os dois efeitos dela são excelentes. Você vai ter que escolher um desses efeitos, e é apenas um deles.
O outro não pode dar. Eu não entendo porque eu não poderia dar o efeito equipado no meu monstro, uma vez por turno, e o efeito equipado no monstro do oponente, uma vez por turno. Eu não entendo por que isso iria quebrar o deck. Porque esse daqui não é um deck rápido, esse daqui não é um deck que, sabe, ganha massivamente. E se alguma coisa, não ter essa restrição faria com que esse deck não perdesse tanto. Não que esse deck ganharia mais. Porque a maioria das vezes que você quer ativar os dois efeitos da mesma trap, que você gostaria que isso fosse possível, é quando você está perdendo. E quando você está perdendo, é quando você compra múltiplas atrações. Você pode equipar lá o Roller Coaster e buscar um monstro diversão. Uma das traps, no mínimo, vai ficar inútil. Contra a maioria dos decks do jogo. Por exemplo, você poderia facilmente sidear lá a Corrida Maluca. Porque a maioria dos decks do jogo ignoram ela. Cara, se eu já tenho o Arlequino e o Cômica no campo, eu não quero dar o efeito de buscar um outro monstro de versão. O que eu vou fazer com um outro monstro de versão? Não! O que eu quero é dar o efeito de enviar uma Spell Trap. Mas eu não posso, porque o deck do cara não tem Spell Trap. Uau, eu ganhei um plus porque o oponente invocou um monstro. Tá, esse plus não faz nada. Esse plus não vai a lugar nenhum. E mesmo se a gente tivesse mais nomes, porque eu não acho que ter 4 traps decentes nesse deck vai solucionar o problema. E aliás, eu me esqueci disso. Sabe a questão que eu falei no começo do vídeo do Arlequino só trigar quando o monstro é normal ou special? Pois é. Olha só, uma das melhores traps do deck envolve setar monstros face down. Só que, digamos que você setou um monstro do oponente, não conseguiu lidar com ele por um motivo ou outro, e aí o oponente dá flip summon daquele monstro. O Arlequino não pode trigar, porque ele só triga em normal ou special. Por que ele não pode trigar em flip summon? É um mistério que eu nunca vou entender. Oh meu Deus, o cara vai setar o mesmo monstro múltiplos turnos. Olha que opressivo, o oponente nunca vai poder desflipar aquele monstro. Tá, então por que Silquitus existe? Não faz sentido nenhum. E tipo, o Silquitus é uma carta 20 vezes mais opressiva, 20 vezes mais fácil de se usar, 20 vezes mais versátil. Então, aonde estamos chegando com isso? Quem que foi o imbecil que achou que Silquitus era uma carta balanceada, mas o Arlequino tinha que ter uma restrição idiota? Enfim, essa é toda a minha frustração. Esse é um arquétipo que, cara, não é completamente terrível, mas não é bom. O estilo de jogo dele é ok, não é a coisa mais divertida do mundo, é apenas ok. A viabilidade dele se torna completamente destruída, não por causa da competência do próprio arquétipo ou a falta de, e sim por causa de fatores externos. Então você sempre vai ser dependente de outros decks por diversão fazer alguma coisa. É um completo desastre. Não vou dizer que você vai sempre perder, esse deck é competente bastante para ganhar, mas vai parecer que você está perdendo o jogo inteiro até ter um momento do jogo em que milagrosamente você ganha. É basicamente isso a sensação de jogar com diversão. Até mais.